Bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Banco de Dados. Hoje a gente vai falar ainda sobre linguagem SQL, só que especificamente a parte da DML. O que seria a DML? A gente viu a DDL, na aula passada, e a DML seria a Data Manipulation Language, ou seja, linguagem de manipulação de dados. Eu não sei se vocês recordam, mas a DDL ela tinha uma característica mais voltada à parte de criação ali do banco, do banco, suas tabelas e tudo mais, dos domínios ali, dos atributos. Já a Data Manipulation Language é a parte do SQL que a gente manipula os dados. Ou seja, uma vez o banco criado, a gente vai usar a DML, os códigos dela, que em resumo, gente, lembrando, eu estou mostrando aqui como o SQL é categorizado, entre DDL e DML. Porém, em resumo, toda a codificação que a gente está vendo aqui, no final é SQL puro, tá? Então, os exemplos dessa aula, eles serão elaborados para o esquema de dados a seguir. Então, a gente tem um esquema aqui, já, digamos, mapeado, onde temos aí, as relações empregado, departamento, projeto, alocação, dependente, cada um com seu respectivo atributo de chave primária, matrícula, código de departamento, código de produto, tudo mais, Aqui uma chave composta, matrícula e código de departamento, que é uma combinação aqui também, faz referência com outras relações e por aí vai. Então, assim, vai ser uma aula um pouco cansativa, porque a gente vai ver muito código, Mas eu tinha até pensado em fazer alguma coisa prática, mas eu prefiro fazer o seguinte, eu vou tentar passar rapidinho aqui alguns códigos, e em um outro momento eu vou gravar uma aula prática para a gente, de fato, começar a pôr a mão na massa, tá bom? Então, lembrando que a gente vai levar em consideração aquela configuração ali que eu mostrei a vocês, Imagine que aquilo tudo ali já foi criado. Ou seja, vamos partir do pressuposto que usamos o DDL, E com o DDL a gente pôde chegar àquele cenário ali, aquelas tabelas criadinhas já com seus campos e tudo mais. Beleza, uma vez isso acontecendo, a gente pode usar agora o DML para manipulação usando as seguintes operações: Select, Insert, Update e Delete. Tá? Então notem que são operações cruciais aqui para um CRUD, por exemplo, Não sei se vocês lembram desse termo, O Create, Read, Create, Read, Update, E Delete, Então, operações aí que a gente usa por intermédio também dessas operações aqui, tá? Não necessariamente tudo ao pé da letra aqui, Por exemplo, o select a gente usa, fazendo referência ao CRUD, a gente usa, por exemplo, para o read, para leitura, ou seja, o comando select é muito usado para consultas, então tendo o banco de dados já com os dados todos, muitos dados já ali com inserções, já registros, Por exemplo, a tabela cliente, já tem clientes ali listados, então aliás, adicionados, então eu posso, por exemplo, com um select, selecionar esses cadastros, Isso significa que eu estou fazendo uma leitura, então seria a ideia do read. O insert seria a ideia do create, ou seja, eu vou inserir dados ali, vou criar um cadastro, Então seria a ideia do create, é uma instância que eu estou atribuindo à minha tabela cliente, Fazendo uma referência aqui, um exemplo a uma tabela cliente. O update, já é mais específico, a ideia mesmo lá na sigla, o U é de update mesmo, de fato. Então seria a ideia de você atualizar um registro existente já na base de dados, fazer uma alteração lá. E o delete seria exatamente também o D lá, da sigla CRUD, seria o D, ou seja, o delete, para excluir, remover as instâncias ali, as tuplas, de uma tabela, ou seja,
nada mais, nada menos do que os seus registros, beleza? Bom, então vamos entender um pouco a sintaxe, né? Geralmente a gente tem o comando select, na sua forma mais básica aí, o seguinte, a gente tem o select, e aí na sequência você põe listas de atributos, e depois você usa o from para especificar a tabela que você está manipulando, e quando eu ponho uma condição eu uso o where, né? Então, é basicamente essa estrutura, tá? Não precisa ser exatamente, vocês vão ver os exemplos aqui dessa forma, quebrando linha, mas se você quiser pode dar o comando todinho em uma única linha, né? Mas assim talvez a leitura fique mais simplificada. O resultado de qualquer comando select é uma tabela. Então, por exemplo, se você está, inclusive, usando um SGBD, né, e você dá no terminalzinho do SGBD um comando select, ele, inclusive, lista para você no formato de tabela. Porque eu não sei se vocês conseguem já assimilar isso, mas a ideia do uso de tabelas é meramente representativa. Ou seja, é óbvio que os dados ali estão armazenados, né, de uma forma consistente no HD e tudo mais, mas para que a gente interprete melhor, né, a gente tem uma leitura mais adequada, mais natural, foi idealizado desde o princípio aí com o uso de banco de dados a ideia de tabelas. Então tudo resulta, né, para a gente visualizar melhor tabelas. O campo from realiza o produto cartesiano das tabelas relacionadas. Então é a ideia simplesmente de eu especificar, por exemplo, selecione tais atributos da tabela cliente, né? Sei lá, selecione o nome, o endereço e a idade. Então, da tabela cliente eu especifico ali. E o where é onde eu posso pôr alguma condicional. Se eu quiser impor aí uma condição, eu uso o where para dizer o seguinte, por exemplo, eu posso dizer onde idade maior que 18. Então eu vou pegar todas as pessoas que já são de maior. Tá? Então é basicamente assim que funciona. Para que eu pegue todos os itens, né, sem restrição alguma, todos os itens mesmo de uma tabela, eu uso a seguinte sintaxe, ó, select asterisco from empregado, né? Pronto, aqui eu estou usando lá o exemplo, né, da tabelinha que a gente tem do modelo aqui para exemplificar, empregado, né? Então, ó, ele vai selecionar todos os registros existentes na tabela empregado. Beleza? Já nessa Q2 aqui, ó, selecione as matrículas dos empregados. Eu quero só a matrícula, lembra da sintaxe que eu mostrei anteriormente? Ó, o asterisco pega tudo, tá? Já aqui, quando eu ponho especificamente o atributo, ele vai pegar só esse atributo. Então, ó, selecione a matrícula do empregado, ou seja, da tabela empregado. Então, ele vai selecionar apenas as matrículas, né, de todos os empregados que já foram cadastrados aí nessa tabela empregado. Beleza? Aí se você está se perguntando, então quer dizer que ela acaba fazendo um filtro ali para as colunas? É exatamente isso que ele faz, tá? Porque às vezes a gente precisa de um dado dentro de um sistema que pode ser omitido os demais, né? A gente não precisa ver todas as informações, né? Às vezes você quer, por exemplo, checar uma data de uma compra de um pedido, né? Não necessariamente a gente tem que visualizar todas os atributos, as colunas ali. A gente pode tentar minimizar isso, mas é claro que isso é relativo. Se você preferir também apresentar tudo, né? Isso vai muito do domínio aí do sistema que você implementou. Agora, ó, obtenha o salário do empregado José. Então, ó, selecione, né? Ó, select salário from empregado. Aí nós temos aqui uma condição, né? Ó, onde o nome é igual a José. E aí no SQL a gente tem que usar aspas aqui para ele identificar, né, como cadeias de caracteres, ok? No Q4 nós temos o seguinte, ó,
Selecione todos os atributos de todos os empregados do departamento D5. Ok? Então é um departamento específico aí, e aí ele quer pegar todos os atributos de todos os empregados. Então, ó, notem que quando a gente tem a idealização de pegar tudo, usamos o asterisco, tá? Então, ó, select asterisco from empregado, ou seja, selecione tudo da tabela empregado, onde o departamento é o D5, beleza? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai selecionar todos os atributos, só que apenas dos registros que tem o departamento com o valor D5. Departamentos que estão com o valor D5 é que vão ter os seus registros listados, né? E nesse caso aí vai aparecer todas as colunas de cada tupla, né? Cada linha. Olha só outro exemplo aqui, ó. Ignorem, tá, gente, essa nomenclatura aqui, Q1, Q2, aqui é para eu mostrar em um contexto, né, dois exemplos distintos, tá? Mas fazendo parte de um contexto. Então aqui na Q1 nós temos, ó, obtenha todos os atributos de todos os empregados. Então olha só como é simples, né? Isso aí vocês já viram anteriormente, aqui foi o primeiro exemplo, só que eu acho que eu fiz para uma outra. Deixa eu até checar se isso não está repetido. Select from empregado. Ah, gente, desculpa, eu acho que eu tinha voltado sem querer o slide, né? Na verdade, ele estava até repetindo aqui o exemplo que nós já tínhamos visto, né? Eu pressionei aqui sem querer. Então, ó, nós estamos aqui agora, ó, na Q5, tá? Por isso que eu até achei estranho aquele exemplo lá. Então, ó, Q5. Faça o produto cartesiano seguido de projeção de empregados, departamento, retornando a matrícula do empregado e o nome do departamento. Então, olha só, vamos ler de novo aqui com calma. Faça o produto cartesiano, ou seja, eu vou montar aqui, né, com base em duas tabelas, eu vou montar aqui uma tabela temporária aqui para visualizar isso. Então, ó, seguido de projeção de empregados, departamento, retornando a matrícula do empregado e o nome do departamento. Notem que o nome do departamento provavelmente faz referência aqui, ou melhor, está contido em departamento, né? O nome do departamento, e empregado está contido em empregados. Mas eu quero isso, ó. Eu quero retornar a matrícula do empregado e o nome do departamento, né? A matrícula, inclusive, né? Ó. Então, vamos lá. Selecione matrícula, certo? Selecione matrícula. Aqui a gente já vê o que, ó, da tabela empregado, certo? E departamento ponto nome, ok? Departamento ponto nome, ó, nome do departamento ponto nome, ou seja, estou fazendo referência aqui ao atributo do departamento que é nome, tá? Então é uma forma até da gente poder diferenciar aqui caso o empregado também tenha um nome lá, tá? Então a gente pode chamar assim, como a gente costuma até chamar em programação, né? Um atributo de uma classe, por exemplo. Então é isso. Selecione a matrícula e o nome do departamento, né? Departamento.nome, de, respectivamente, empregado e departamento. A cláusula from já realiza o produto cartesiano. Departamento.nome é especificado para não haver confusão com o atributo nome de empregado, foi o que eu disse. Empregados são relacionados com outros departamentos, além daquele em que trabalham. Beleza? Então é isso, gente. São esses os exemplos. Ó. Olha só, um outro contexto aqui diferente. Ó. Selecione o nome e o endereço de todos os empregados que trabalham no departamento de produção. Selecione o nome e o endereço de todos os empregados que trabalham no departamento de produção.
Então, olha como é que foi feito aqui, ó. Selecione, aí eu estou dando nomes aqui, né, ó, que vão fazer referência ao que está definido aqui. Olha que interessante, é uma outra sintaxe que vocês devem começar a entender a partir de agora, que é o seguinte: eu posso usar esse e aqui para fazer referência a empregado, porque foi definida aqui a tabela empregado com esse e aqui, tá? Então, ó, o nome e o endereço de todos os empregados, né? Aí, ó, ponto endereço, então, ó, realmente faz parte também da tabela empregado, então estou usando o aqui de referência, tá? Então, tá pegando da tabela empregado o nome e o endereço. Lembra muito o que a gente viu aqui, né, do ponto nome, tá? Basicamente a mesma lógica. Então, ó, select ponto nome, ponto endereço, from empregado, departamento. Por que departamento? Ó? Porque está atrelado, né? Ó, selecione o nome e o endereço de todos os empregados que trabalham no departamento de produção, ou seja, provavelmente tem uma correlação com essa outra tabela, né? Então, eu defini ela aqui com o D. Aí, olha a cláusula where, o que é que eu vou fazer? Onde o nome, né, ó, olha o que é que ele pede aqui de especificação, ó, no departamento de produção. É uma condição. Então, como é que ele vai entender? D não é departamento? Então, ó, onde o nome do departamento é produção. E o código do departamento é igual a e.departamento. Tá levando em consideração duas condições. Se o nome, né, do departamento foi igual à produção e o código foi igual ao código do departamento também, ao qual o empregado está atrelado. Tá? Então, essa é uma outra forma também de você fazer consultas. Para cada projeto em Fortaleza, liste o código do projeto, o departamento que controla o projeto e o nome do gerente. Aqui ficou, né, bagunçado aqui, peço desculpas, não tinha visto isso aqui, mas enfim, eu acho que dá para vocês entenderem a sintaxe, né? Ó, só irem tendo cuidado com as vírgulas. Então, ó, novamente, para cada projeto em Fortaleza, liste o código do projeto, o departamento que controla o projeto e o nome do gerente com endereço e salário. Então vamos lá. Selecione, ó. Selecione p.code projeto, ou seja, projeto eu estou delimitando aqui como P, tá? Então essa é a referência. Aqui ele vai selecionar, né, o projeto, né? Aí, ó, D, né, de departamento, né, ó, ponto nome, ponto nome. O vem aqui, ó, do empregado, tá? Então vamos ler novamente, tá? Eu vou estar sempre reforçando aqui para a gente entender de fato o que se pede, né? Ó. Então, para cada projeto em Fortaleza, liste o código do projeto. Então, eu estou selecionando aqui o código do projeto, né? Ó. Quando eu quero listar, gente, uma coisa, eu ponho aqui no select, né? Então, estou pegando aqui o código do projeto. O departamento, ó, nome do departamento aqui, tá? Código do projeto, nome do departamento, que controla o projeto, né? E o nome do gerente, ó. Quem é ponto nome? E ponto nome está aqui definido como empregado, por quê? Porque é o gerente, né? Então é ponto nome, tá? Listei aqui com endereço e salário. Então ele quer ainda um endereço do gerente e o salário dele. O gerente aqui é o empregado. De onde tudo isso? Respectivamente da tabela projeto e da tabela departamento. Certo? Beleza? Sim, e propriamente empregado, que a gente já vinha aqui falando, né? Então, ó, departamento foi para cá, né, o nome do departamento. O projeto foi o primeiro item aqui selecionado, na sequência conforme pede a lista aqui, né? E aí o nome, endereço e o salário do gerente. Aí,
ele diz o seguinte, na condição aqui, né, ó, onde ele verifica o departamento, né? Ele tem que verificar o departamento, ó, onde o departamento é igual a o código do departamento, ou seja, ele está verificando aqui se de fato o departamento aqui é o do código, né? Certo? E o gerente aqui, se de fato tem a referência com matrícula e se é o local Fortaleza. Tá? Então, é necessário também essa filtragem, porque senão ele vai pegar geral. E aqui pede para cada projeto em Fortaleza. Então, ele verifica de acordo com, né, o código aqui, se é o departamento de fato, se tem de fato esse empregado aqui conforme a matrícula, né, que é o gerente, ó, D.gerente igual a E.matrícula. Por quê? Porque de fato é o que faz a referência aí entre essas tabelas empregado e departamento, tá? Ó, vejam que tem aqui o D e o E. E que P aqui, que é o projeto, né, seja igual a Fortaleza, que é de fato em Fortaleza. Então, aqui ele consegue atender a essa solicitação. Beleza? Para cada empregado, recupere seu nome e o nome do seu supervisor. Então, selecione, ó, empregado tem aqui a referência E e S, tá? Para fazer uma analogia ao seu empregado e supervisor. Então, fazer uma referência, na verdade, não é uma analogia, não, é uma referência. Então, selecione o nome do empregado e o nome do supervisor. Onde, para ele chegar a essa pessoa, né, ó, ele verifica se o supervisor tem a matrícula igual ao, no caso aqui, ao empregado, né, ó, ponto supervisor. Ou seja, ele vai verificar aqui dessa forma, né, ó. Lembrando que o S está fazendo referência ao supervisor e o E ao empregado aqui, beleza? Então, como é que ele vai e identifica? Se o empregado for supervisor, né, ó, e a matrícula do supervisor aqui bater, então é de fato quem ele quer recuperar. Então é isso, ó, para cada empregado, recupera o seu nome e o nome do seu supervisor. Não é viagem não, tá, gente? De repente vocês podem estar assim pensando, poxa, mas bota essas siglas aqui, um S ponto matrícula e vai. Vamos usar a lógica. Com certeza há uma relação já criada lá no banco, né, sobre esses atributos. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui um supervisor que tem a matrícula, certo? Ou seja, aqui é somente fazendo referência para a matrícula do supervisor, que é o empregado, tá? E aliás, aqui o supervisor, né? E aqui, para identificar, eu ponho E.supervisor, porque se for a matrícula igual ao que ele recupera aqui do supervisor, então é porque de fato é o supervisor específico desse empregado, tá? Então, para cada empregado, recupere seu nome e o nome do seu supervisor. Então, ele está dando o nome do empregado e o nome do supervisor, tá? Gente, nesses exemplos, né, fica de fato algo exaustivo porque você está vendo aqui e não vê o resultado. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou parar com essa aula sendo a primeira parte, né, desse treinamentozinho aqui usando comandos DML, tá? E aí vou gravar uma aulinha prática para trazer para vocês algo mais funcional e fácil de interpretar, ok? Mas espero que vocês tenham entendido pelo menos até aqui, né? Tem muito mais exemplos, ficaria muito cansativo se eu for levar em consideração todos, vocês vão ver que os slides são uma quantidade muito grande dessa apresentação,
mas eu vou quebrar aqui em etapas, pelo menos para a gente não ficar com a aula muito extensa, ok? Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.